Eu tinha parado com os irmãos no versículo 3, e eu ia exatamente começar a falar a respeito dos falsos mestres. E Judas fala assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja bem, a gente lê assim um versículo desse, né, de ponta a ponta, e eu fiz essa leitura propositadamente, para depois mostrar aos irmãos como é que a gente começa a dissecar o pensamento que está no versículo. Então, a primeira coisa que nós vemos no início do versículo é ele dizendo: quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Diligência. Então nós vemos que essa epístola não foi feita assim por acaso. Ela foi feita de maneira pensada, de maneira cuidadosa, mas acontece que quando ele queria, né, empregar essa diligência em falar sobre a salvação, o Espírito Santo como que pega ele pela orelha e fala: não, não é esse o assunto que você tem que falar. Né? Porque ele diz assim: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que que Judas muda? A carta de Judas, meus amados, foi escrita lá na década dos anos 60, mais para o final da década, pelo menos é o que os eruditos falam. A primeira carta que nós temos de Paulo, documentada assim, né, também a gente descobre que foi a carta de Gálatas, a primeira que ele escreveu, talvez perto dos anos 40. E por que eu estou fazendo esse link, né, de Gálatas com Judas? Porque nos anos 40, Paulo já estava advertindo os Gálatas contra determinados irmãos que estavam perturbando a fé das igrejas. Porque eles diziam que além, né, da salvação de Jesus Cristo, a salvação só seria completa se eles observassem Moisés, principalmente na questão da circuncisão. Essa era uma linha chamada de judaizantes. Eram aquelas pessoas que haviam se convertido a Cristo, mas não tinham se libertado de Moisés. E ainda queriam continuar observando as leis de Moisés. Por isso que nos anos 40, Paulo já começa a fazer uma advertência. Agora chega nos anos 60, Judas também leva um outro puxão de orelha e fala: olha, tem coisa errada no meio da igreja. Tem gente ensinando coisa que não tem nada a ver. E essa linha aqui, talvez, for a linha dos gnósticos. Tá certo? Eu não quero gastar muito tempo em falar a respeito dos gnósticos, mas existe um ponto muito importante. O que os gnósticos estavam falando no meio do povo? Primeiro, eles não aceitavam Jesus em carne, mas que Jesus seria uma espécie de emanação, um avatar, não é? Uma coisa meio lá de Cameron, né? A verdade é que esse pensamento gnóstico, ele tinha como fundamento o seguinte: a carne é intrinsecamente má e o espírito é bom. Então não pode conciliar uma coisa com a outra. Ou seja, eu tenho que ou crucificar a carne através do ascetismo,
ou então eu deixo a carne fazer o que ela quer, uma vez que Cristo pagou pelos pecados. Eita, trem doido. É algo assim, já que Jesus morreu pelos pecados, eu não preciso mais me preocupar com o pecado, eu posso pecar o quanto eu quiser. Esses são rapidamente, em rápidas pinceladas, o pensamento gnóstico. Claro que precisamos nos aprofundar mais e irmos mais a fundo para conhecermos mais detalhes. Mas como eu disse, eu não quero gastar tempo com isso aqui. Mas a verdade é que tanto Paulo lá em Gálatas quanto Judas aqui, eles colocam uma coisa com muita ênfase. Que o que nos salva é a fé em Jesus Cristo. E veja que a coisa é colocada de uma maneira tão contundente, que ele fala, o que vocês receberam lá dos apóstolos, a morte vicária de Jesus Cristo, foi entregue uma vez por todas. Acabou, não tem mais nada para ser acrescentado. Quando Jesus falou, o tatalestai, né, está consumado, acabou, não tem mais nada a se fazer. Isso mexe muito um pouco com a nossa presunção e com o nosso orgulho. Eu não sei porque nós queremos obter algum mérito. Aquela tentativa de ser bonzinho para cair nas graças de Jesus. Opa, Noel, agora você está falando que nem um gnóstico. Não, não é isso. Existe essa tendência no nosso coração de nós querermos nos esforçar para ser merecedor da salvação. E isso é impossível. É impossível. Eu me lembro que alguns anos atrás, aqui em Americana, eu não sei de onde veio essa influência, mas eu encontrei vários irmãos que, em contato com esses pregadores, tinham descoberto uma grande novidade. Eles não pecavam mais. Agora eu descobri, eu não peco mais. Eu não tenho mais problema nenhum, porque eu não peco mais. É impossível um crente pecar. Eu falei, será que esse pessoal não lê a carta de João? Não leem a carta de João? Se dissermos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso. E o gozado é que isso acontece no meio de pessoas que conhecem o Evangelho. E começam, de repente, a ir atrás de ventos de qualquer doutrina. Mas, por que isso acontece? Deixa eu caminhar um pouquinho mais aqui, porque eu não quero, eu às vezes me entusiasmo, não quero atropelar a minha sequência aqui. Tá? Veja bem, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo 4. Mas veja bem, nós temos aqui duas coisas: dissimulação e libertinagem. Na verdade, Judas aqui não está falando de ímpios que não são convertidos. Ele está falando de pessoas que se dizem convertidas e estão no seio da igreja, estão em comunhão com a igreja e estão falando besteira. Dissimulação é aquela falsa aparência de piedade, de pessoas que têm assim um certo comportamento que até encantam aqueles que são salvos. Porque eles são bonzinhos, dóceis, agradáveis, prestativos. O comportamento deles, para quem vê, não tem nada de errado. Mas o Senhor Jesus falou, pelo fruto você conhece a árvore. Tá certo? Porque uma pessoa que é assim tão boazinha, depois fala que pode pecar à vontade, que não tem problema nenhum.
que pode cometer adultério que não tem nenhuma consequência? Ou seja, eu posso viver na carne do jeito que eu quiser, uma vez que o Senhor Jesus Cristo pagou pelos pecados? Então, precisa ler a Epístola de Romanos. Tá certo? E então vocês vejam que a liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, e eu estou falando aqui liberdade, não é libertinagem. As palavras são meio semelhantes, mas são completamente diferentes. Tá certo? E o povo de Deus precisa ficar atento com aquilo que esses entendidos falam. Meus amados, eu me lembro que eu sofri muito. Logo nos primórdios, as primeiras tintas, fumacinhas que vieram quando começaram a falar sobre prosperidade. Primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu falei, tem alguma coisa errada. E comecei a estudar, a pesquisar. Arranjei encrenca na minha família. Comecei a ver desentendimento dentro de casa. Porque eu comecei a falar contra. Isso não está certo. Isso está errado. Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é Senhor. Mas, quando a gente ouve coisas agradáveis que já vão incensar aquilo que está dentro de nós, nós somos levados pelo erro ou pela nossa própria cobiça. Ou seja, o mal já estava dentro de nós. Bastou aquele empurrãozinho para que a gente se sentisse muito confortável de seguir o erro. E é isso que esses mestres estão fazendo. Tá certo? Veja bem. Essas doutrinas, tá? Era exatamente isso. Somos salvos pela fé, podemos fazer o que quisermos. Tá? Nós temos em 2 Pedro, no versículo 2, 1, 3, um texto meio paralelo com Judas. Aliás, existem até, eu já comentei antes, quarta-feira passada, que existem comentaristas que falam que uma carta se baseou na outra, ou que as duas teriam se baseado numa outra terceira. Mas Pedro fala claramente que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Mas o lamentável não é esses camaradas ensinarem coisas erradas e serem castigados. O lamentável é o que vem depois. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Né? Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Ou seja, palavras que não são realmente pertencentes à sã doutrina. Ok? Em Atos 20, que aliás nós estamos trabalhando com Atos 20, né? Então eu já aproveitei o gancho, porque o que Paulo fala? Paulo está em Mileto. Não foi isso que nós aprendemos aí no domingo? Ou vocês já esqueceram? Paulo está em Mileto e ele manda chamar os anciãos lá em Éfeso. E ele faz uma prédica muito grande para eles. E ele fala, depois da minha partida, virão lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Isso é o que Paulo fala lá, tá certo? 2 Timóteo 3, de 1 a 7, eu não vou ler o texto aqui, eu podia passar para a Bíblia aqui e ler, mas é um texto que eu tenho citado muitas vezes, em muitas ocasiões. Sabe, porém, isso que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, implacáveis, caluniadores. A lista, gente, é tremenda. E Paulo está, Timóteo, olha, isso vai acontecer. É complicado. Como é que a gente pode escapar disso? Como
reconhecer falsos mestres no seio da igreja. Isso não faz parte da carta. Primeiro, temos que conhecer muito bem a palavra de Deus. Todo aquele que não é acostumado a ler a Bíblia e ter intimidade com as Escrituras, torna-se uma presa fácil para os falsos mestres, porque não podem rebater argumentos distorcidos. Então, meus amados, para essas pessoas boazinhas que falam besteira no meio da igreja, você só tem uma coisa: o alicerce da palavra de Deus. Você tem que se apoiar lá. Você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. E conhecer não só um versículo, mas conhecer muitas passagens. Segundo, eles sempre usam de meias verdades. Ou seja, se utilizam das Escrituras somente a parte que serve aos seus interesses. O primeiro exemplo que nós temos disso, a serpente no jardim. E é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Se vocês forem lá, vocês vão ver que foi exatamente isto que está escrito. Ele aqui está falando a verdade. Porque uma coisa me foi dita há muitos anos atrás, eu fiquei meditando depois e acabei aceitando a palavra. O diabo é conhecido como o pai da mentira. E nele não há verdade. Mas acontece que ele também fala a verdade. Como, Noel? Fala. Ele fala a verdade da maneira como lhe interessa, para depois torcer essa verdade. A Bíblia diz que ele não se firma na verdade, mas quando é do seu interesse, ele usa a verdade. E é o que aconteceu aqui com Eva. Ele falou parte da verdade. E o interessante é que Eva rebateu com toda a verdade. Mas acontece que o texto também fala: vendo que a árvore era boa, agradável. Olha, a motivação interna que nos leva a pecar. A meia-verdade muitas vezes trabalha no nosso íntimo, apenas dando aquele empurrãozinho na tendência que nós já temos no nosso coração. E foi isso que aconteceu com Eva. Porque quando ele soltou a mentira deslavada e falou que não, vocês não morrerão, ela já estava motivada pela sua própria cobiça a fazer aquilo. E fez. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amados, quantos aqui ouviram falar no Frei Boff e na teologia da libertação? Isso daqui criou-se uma teologia toda em cima desse pequeno texto, que a verdade liberta, que a verdade liberta. E criou-se toda uma doutrina socialista em cima disso. Só que o contexto não está falando de sociedade, não está falando de relacionamentos sociais. O contexto está falando a respeito do pecado. E Jesus conclui: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque o contexto aqui não é um contexto social. É um contexto de pecado, de desobediência a Deus. E Jesus está falando claramente que vocês têm que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que eu preciso conhecer? Eu sou um pecador. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Tá?
Isso aqui eu já tinha falado, mas vou reforçar. Terceiro, as argumentações são sempre voltadas para, de alguma forma, atingir os nossos próprios interesses ou sentimentos. Eu já falei a respeito, de Gênesis 3, então agora vou falar sobre Filipenses. Esse tudo posso naquele que me fortalece, meu Deus, como isso é usado no seio da igreja. E todo mundo fala, estende o braço, eu posso tudo. E não vê que está enaltecendo as suas vontades. Não vê que está sendo motivado para conseguir as coisas que estão dentro do seu coração. Mas o contexto não é esse. Vocês já viram que todas as pessoas que falam tudo posso naquele que me fortalece, normalmente ela está falando de benefícios próprios e de algum interesse pessoal que ela tem, que ela vai conquistar, porque ela tudo pode. É um empurrãozinho. E acontece que o contexto aí está falando, olha, eu estou aqui para servir a Deus, não importa o que aconteça. Resumi muito, Mas no fim o que o apóstolo Paulo está falando isso. Não importa o que me aconteça, de ruim ou de bom, eu estou aqui para servir a Jesus. Qual atitude que devemos ter para com esses falsos mestres? Em primeiro, se alguém vier falar alguma coisa para você, comentar alguma coisa, e você ficar com dúvida no que você está ouvindo, a primeira coisa é não entrar em discussões. Por que que você não deve entrar em discussões? Porque se você tem dúvida, você não está preparado para discutir. Se você não tem firmeza para rebater o argumento, te falta conhecimento, te falta alicerce. Então é melhor ficar quieto. Segundo, a dúvida não é ruim. A dúvida é um sinal que o Espírito Santo está te alertando para que alguma coisa está errada. Aquilo que eu falei há momentos atrás para vocês, meus amados, começou a surgir aquelas tintas, aquelas fumacinhas de prosperidade, o sininho tocou na minha cabeça, falei, não, peraí, isso está meio errado. E eu já não saí nesse momento, descendo a lenha na teoria, na doutrina da prosperidade. Fiquei quieto. E fui deixando o tempo passar, e analisando os fatos, e analisando o que estava acontecendo. Até que eu me firmei num ponto, claramente definido na minha mente. Esse pessoal fez de Jesus o gênio da lâmpada. Usei esse termo muitas vezes e continuo usando. Por que gênio da lâmpada? Porque o gênio da lâmpada é que eu pego a lâmpada, esfrego, faço meu pedido, depois ponho a lâmpada de lado. Jesus é Senhor. Eu que sou servo. Terceiro, busque na palavra o argumento que está sendo usado e examine todo o contexto para verificar se alguma coisa não ficou de fora. Texto fora de contexto é pretexto. Acabei de mostrar isso para vocês em vários trechos que eu utilizei. Falou, vai na palavra, vai buscar. Ah, mas eu tenho dificuldades. Bom, não tem problema. Busque orientação com pessoas mais experientes. Seu pastor, em primeiro lugar. Primeira pessoa que, quando surgir qualquer comentário na igreja, seja de qualquer assunto que for, principalmente doutrinários, tem que ir direto para o pastor e falar com ele.
Por isso que nós temos pastores muito bem preparados para isso. Se não tiver um pastor, peça para um ancião. Se vocês perguntarem para esse ancião aqui, ele já está me apontando para mim, né? Aliás, o Oswaldinho foi o primeiro que me acordou para o fato. Ele me acordou para o fato, eu sou um ancião. Nunca tinha pensado nisso. Nem me considerava digno de ser chamado de um ancião. Mas ele insiste em falar que eu sou ancião. Se vocês vierem perguntar qualquer coisa e eu souber a resposta, claro que com muita alegria eu vou responder. Mas quase sempre vocês vão me ouvir falar. Eu vou pesquisar, trago a resposta depois. Porque quando a gente fala alguma coisa para quem quer que seja, a gente tem que ter certeza absoluta daquilo que está falando. E então eu normalmente, é meu hábito, eu saio, oro e saio pesquisando. E às vezes demora. Horas e horas pesquisando. Se bem que eu não posso me queixar muito, né? Hoje em dia a pesquisa está uma moleza. Lá atrás, quando eu fiz as minhas pós, né? Era tudo ter que ir na biblioteca ler livro, né? Folhear, marcar, pôr papelzinho no livro, dizer qual é a referência, tudo para depois escrever a dissertação. Hoje não, aqui o Google, 3 tempos mata a questão. Qual é o cuidado que nós temos que ter com o Google? Filtrar os sites. Qual é a origem? Quem escreveu? Qual a autoridade que ele tem para estar escrevendo esse assunto? Isso eu faço direto. Quinto e último ponto que eu coloco. Jamais, já que está com dúvidas, faça qualquer comentário com pessoas que não sejam maduras na fé. Isto é perigosíssimo e causa muitas divisões e é exatamente aquilo que o nosso inimigo quer. Se não, vejamos, vem alguém e semeia o joio. Você fica em dúvida, vai falar com outro irmãozinho que também não tem muita firmeza, e aí ele também se sente, pelos seus próprios motivações internas, a aceitar aquilo como verdade. E aí, aquele que semeou já conseguiu um adepto. E daqui a pouco nós temos todos uma facção dentro da igreja, falando abobrinha. E se voltam contra os pastores. Se voltam contra a sã doutrina. Se voltam contra Jesus Cristo. Eu sempre cito Romanos 13, porque lá ele fala, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não existe autoridade que não seja dada por Deus. Se eu me rebelo contra um pastor, se eu me rebelo contra um governador, eu estou me rebelando contra Cristo. Eu estou dizendo que ele foi incompetente de colocar aquela pessoa naquela posição. Em última análise é isso. Pode ser que algum pastor, pode ser que alguém fale alguma coisa que eu não goste. Mas quando isso acontece, eu sou obrigado a orar muito, descobrir as causas daquilo e entregar o problema nas mãos de Deus. Não sou eu que tenho que resolver. Não sou eu que tenho que ir correndo para um irmãozinho e falar, olha, o pastor falou assim para mim. O que é isso, minha gente? Se o pastor te der um puxão de orelha, sai com a orelha ardendo e aceita. Ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Ele está aqui para te servir. Aliás, isso é um bordão na boca do Zé Roberto. Acho que não tem uma vez que não suba aqui, estamos aqui para servir os irmãos. Eu não sei se vocês prestam atenção nesses detalhes, eu presto. Então o que eu tenho que fazer é me pôr ombro a ombro com ele e falar, vamos juntos.
Se surgir qualquer problema doutrinário, vamos estudar juntos para descobrir o que acontece e ver qual é a dúvida. Eu não posso, de jeito nenhum, semear discórdia no meio dos irmãos. Se algum irmão chegar para mim e falar alguma coisa, você viu que fulano fez isso? Vai tomar a seguinte resposta: você já falou com ele sobre isso? É a resposta que eu vou dar. Curto e seco. Por que você está vindo falar comigo? Se ele fez isso, vá lá e fale você com ele diretamente. É assim que a gente acaba com falsos profetas no meio da igreja. Meu pai tinha que não era crente, ele tinha uma técnica que eu sempre procurei seguir na minha vida. Ele dizia assim: se eu tenho alguma coisa de discordar, eu vou diretamente na pessoa. Se eu tenho um elogio, eu vou falar para o melhor amigo dele. Perceberam? Porque esse amigo falou: viu que fulano falou de você? Puxa, está falando de mim. Escova o ego, né? Então vocês estão autorizados. Se tem elogio para fazer para o seu irmão, faça para a esposa dele, faça para o esposo, faça para o filho. Não que você não possa fazer diretamente a ele, faça. Mas dá muito mais certo se você falar para um amigo dele. Mas se você tiver alguma coisa contra, vá olho no olho. E não deixe as fofocas se multiplicarem. Amém, meus amados? Semana que vem nós vamos começar então a questão de prestar atenção na sã doutrina. Amém, amados? Pastor?